Hoje vai ser sobre Revolução Inglesa, processo conhecido também como Revoluções Inglesas, ocorridas no século XVII, entre 1640 e 1688. Essa aula vai ser uma introdução, vou falar basicamente da economia, para entender o período de transição entre uma economia medieval para uma economia moderna, capitalista. Algumas considerações. A Revolução Inglesa foi a primeira revolução burguesa. Outras revoluções burguesas da história são a Revolução Americana e, posteriormente, a Revolução Francesa, muito mais falada e conhecida do que a própria Revolução Inglesa. Essa revolução ela foi fundamental para o processo que posteriormente veio a ser chamado Revolução Industrial no século XVIII. Devemos entender que foi um momento de transição da monarquia absolutista para o parlamentarismo burguês. A monarquia inglesa é uma monarquia absolutista, ou seja, nela o poder é emanado de Deus. O rei tem o poder divino. O rei é o representante de Deus. Hoje, se nós abrirmos a Constituição, veremos a seguinte frase: todo o poder é emanado do povo. Essa questão do poder ser emanado de Deus dá uma grande diferença no poder exercido pelo monarca. Ele vai ter um poder mais centralizado. No século XVIII, o trono foi governado por duas dinastias. Primeira, a dinastia Tudor, de Isabel I, que morreu em 1603, e posteriormente a dinastia Stuart, do Jaime I, que abdicou em 1625, e Carlos I, que foi deposto em 1649. A monarquia inglesa é parlamentarista, herança da Magna Carta de 1215, ou seja, o poder do rei vai ter um limitador, ele vai ter que entrar em acordo com o parlamento, mas não é isso que acontece na prática. Parlamento. O parlamento inglês é formado por duas câmaras. A Câmara dos Comuns, que representa a classe dos comerciantes, a burguesia, e a Câmara dos Lordes, que representa a nobreza e o alto clero. As relações entre a monarquia e o parlamento eram de tensão. Havia muitas disputas de poder entre a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, e também entre a monarquia, o rei e o parlamento. Devemos entender o período da Revolução Inglesa como um momento de transição. No século XVII, coexistiam duas realidades: a realidade feudal, representada pela coroa, nobreza e clero, e o capitalismo nascente, representadas pelos comerciantes, artesãos, profissionais liberais em geral. Nesta realidade feudalista, na área rural, os nobres proprietários de terras viviam de rendas, taxas e impostos cobrados dos camponeses. O clero, a igreja exerce um poder de Estado, cobra taxas e impostos. A igreja vai ditar a dinâmica do mundo cotidiano nesse período. Resquícios do feudalismo são os direitos feudais, que é o direito que a nobreza vai ter de cobrar as taxas, os impostos dos trabalhadores camponeses. O feudalismo representa uma economia de subsistência. No século XVII, a economia já é um capitalismo nascente, ou capitalismo primitivo. Já existe uma produção voltada ao mercado externo. Uma maior produção e circulação de mercadorias entre as cidades. As grandes potências mundiais estão em pleno processo de colonização. Inglaterra, Espanha e Portugal. Por exemplo, o Brasil, ao ser colonizado por Portugal, o primeiro produto que os portugueses extraíram daqui foi o pau-brasil. Posteriormente, com a escravidão indígena, houve a formação de produção de cana-de-açúcar para a produção de açúcar, uma mercadoria extremamente valorizada no período. Esta realidade econômica de um mercado de consumo externo possibilita a ascensão da burguesia. A produção de mercadorias e o comércio geravam lucro, e essa nova classe enriquecia. Em contrapartida, a nobreza e o clero viviam a custos de renda e taxas.
impedindo o desenvolvimento econômico. Enquanto a burguesia explorava novos negócios, se arriscava além do mar, até mesmo os piratas que enriqueciam, eles investiam posteriormente em fábricas e em negócios que davam lucro. Na área rural, os proprietários de terras, que eram a nobreza, eles iriam viver a custas das rendas e taxas, os chamados direitos feudais. Viviam às custas do trabalho dos camponeses, estes que trabalhavam para existir, para ter roupa, para ter onde dormir e o que comer. Enquanto a burguesia, que representava uma classe mais urbana, era afetada pela cobrança de taxas e também pelos monopólios. Como que a coroa, então, buscará o seu sucesso econômico? Com o seu poder, o rei ele vai criar novas taxas e impostos sem o consentimento do parlamento, gerando assim muitas tensões. Também atuará através dos monopólios. O que é o monopólio? A venda a um indivíduo particular dos direitos exclusivos de produção ou venda de uma determinada mercadoria, ou o direito exclusivo de negociar um determinado mercado ultramarino. Era um meio através do qual a coroa procurava submeter a indústria e o comércio ao seu controle. Ou seja, você tem um determinado produto onde só um indivíduo ou uma empresa tem o direito de negociar. O que acontece nesses casos? O preço do produto tende a ser elevado. Quem vai determinar o preço não vai ser as relações de mercado de oferta e procura, mas sim o produtor. O preço que ele colocar vai ser o preço que as pessoas terão que pagar, porque não haverá outra alternativa. O monopólio, então, será o exercício deste poder absoluto na economia. Os monopólios constituíam a forma de aplicação de taxas que menos correspondia aos objetivos econômicos. Calculou-se que, enquanto 6 shillings para o erário nacional, no caso dos monopólios, um custo acrescido de 6 shillings exigido ao consumidor apenas contribuía com 10 dinheiros. O restante ia para um grupo privilegiado de parasitas da corte, que não desempenhavam qualquer função produtiva e constituíam um estorvo para o desenvolvimento integral das capacidades produtivas do país. O monopólio de sabões dificultava gravemente a indústria de lã. O monopólio do sal atingia a salga do peixe. Todas as indústrias se ressentiam de uma súbita no preço do carvão, devido à aliança da coroa a um círculo de exportadores. Os monopólios causaram uma alta acentuada de todos os preços, que atingia com particular dureza os pobres. Então vamos pensar. O comerciante que tem uma loja de peixe. Ele vai lá, compra o peixe do pescador ou pesca e precisa salgar para vender. Só que se o preço do sal, que está monopolizado ao interesse da coroa, estiver alto, ele vai ter que repassar esse custo para o consumidor, dificultando assim o seu negócio e o seu lucro. Os direitos medievais, a cobrança de taxas e impostos, os monopólios da coroa passaram a ser vistos então pela burguesia como um fator parasitário que impediu o desenvolvimento econômico. A burguesia tinha um melhor desempenho nos negócios, uma crescente produção de riquezas, mas eram impedidos de ter um maior crescimento pelo poder absolutista. Podemos dizer assim que as transformações econômicas foram o motor da revolução. Os grandes proprietários de terras, os nobres e membros do alto clero, endividavam-se e não conseguiam manter o seu padrão de vida luxuosa que estavam acostumados. Não se adaptavam à nova lógica econômica, momento onde grandes comerciantes ascendiam em riqueza e poder.